No começo do ano, a água com gosto e cheiro ruins, às vezes turva, chamou a atenção do carioca. Daí, a Companhia Estadual de Água e Esgoto, a SEDAI, subordinada ao governador Wilson Witzel, veio com um diagnóstico. Foi a geosmina, uma substância química que, além de causar grandes transtornos à população, é sintoma de um problema ainda maior: o nível crítico de poluição nos mananciais que abastecem a segunda maior região metropolitana do país. É uma substância orgânica liberada por algas. A companhia diz que isso acontece de forma rara. No Rio de Janeiro, a proliferação de algas acontecendo pela última vez 18 anos atrás. Aí, no dia 22 de janeiro, o governo anunciou que passaria a pulverizar carvão na água para eliminar o problema, que estaria resolvido em uma semana. Vai ser resolvido, já a água não está em possibilidade de ser consumida, mas vai resolver. No máximo mais uma semana nós estamos resolvendo. O que aconteceu? A semana passou, o cheiro e o gosto continuam. E para piorar, uma nova ameaça paralisou a estação de tratamento do Guandu, que abastece 9.400.000 pessoas. Como se não bastasse a geosmina, agora a companhia achou detergente na água da estação de Guandu. A estação parou por 14 horas entre a noite de segunda e a manhã de terça-feira. O fechamento do sistema de captação do Guandu afetou a volta às aulas nas escolas municipais da região metropolitana. No Rio, o início do ano letivo passou para quinta-feira. Geosmina, detergente, afluentes poluídos. Afinal, o que são essas substâncias e o que pode ser feito? E também, como o sistema de abastecimento de água no Rio de Janeiro chegou a essa condição? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou aqui com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a repórter especial Ana Lúcia Azevedo e com um especialista em tratamento de água e esgoto, o diretor da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Renato Falcão. Fique com a gente. Ana Lúcia Azevedo, como é que o abastecimento de água do Rio de Janeiro chegou a esse ponto, hein? O abastecimento de água do Rio, ele já é crítico há muitos anos. Quando você vê, por exemplo, o percentual da população do estado urbano, né, que recebe água tratada, né, em situação considerada, né, ideal, ou seja, não tem falta de água e há recurso hídrico, é só 13% do estado da população urbana. Então já é uma situação que, eu estou falando de água tratada, não estou falando da falta de esgoto. Então a situação é crítica já há muitos e muitos anos. A gente não tem nenhuma melhoria disso, né? A situação do esgoto, ela está ligada, por exemplo, por que a Baía de Guanabara é poluída? Porque a gente não tem saneamento. Por que a Baía de Sepetiba é poluída? Porque a gente não tem saneamento. Por que a gente tem doenças infecciosas, né? Pontos de proliferação de mosquito? Porque a gente não tem saneamento. Então, é uma situação que já vem aparecendo há muitos anos e esse ano ficou crítica. Acho que a geosmina serviu para mostrar o quão grave é a crise. Ela deu cheiro, ela deu gosto a essa crise. Aí o que é a geosmina e também o que é, por exemplo, esse detergente que a própria SEDAI deu uma coletiva na terça-feira dizendo que nunca tinha ocorrido esse detergente antes e que foi apenas a segunda vez na história que a estação de tratamento do Guandu foi fechada. A última vez teria sido em 2008. A geosmina, na verdade, ela é uma substância, ela é produzida por cianobactérias. E cianobactérias, né, são micro-organismos que eles proliferam quando você tem, né, muito nutriente, ou seja, quando você tem fósforo e nitrogênio, ou seja, esgoto. Então, se tem geosmina, é porque tem muita cianobactéria. E elas não produzem apenas a geosmina. Elas produzem substâncias que são chamadas de cianotoxinas, que são tóxicas para o sistema nervoso central, enfim. Elas têm diferentes níveis de perigo. Agora, a geosmina não é tóxica, então ela aparece, né? Ela é o bode que aparece na sala, mas ela não está sozinha. Se passou a geosmina, né? Sempre há o medo de que outros compostos produzidos pelas mesmas cianobactérias tenham passado também. Além disso, mostra o tamanho da carga poluente que você tem no sistema do Guandu. Só para a gente contextualizar, a água que chega até a gente pelas torneiras, ela primeiro passa por um tratamento com cloro, depois um tratamento com flúor e só depois chega, ou seja, essa água com geosmina, ela passou por todo esse processo de tratamento
que não deu conta do recado. Ela passou por todo esse processo de tratamento, né, que já também, aí já é uma outra questão, é um sistema antigo, na verdade, muitos especialistas têm destacado isso, que o sistema precisa se adequar à realidade, a gente tem uma série de outros poluentes e o sistema é um sistema bastante tradicional, bastante convencional, tanto que ele não tinha o carvão ativado, que seria o que deteria o cheiro da geosmina. A água da estação de tratamento do Guandu escureceu. Partículas de carvão ativado começaram a ser despejadas no processo para purificar a água que abastece 9 milhões de consumidores do Rio. Né? Quanto ao detergente, né? Detergente, os especialistas reforçam isso. Existem numerosos tipos, né? E ele não, se ele veio com a chuva em função, porque já estava no esgoto, aquela região é uma região que recebe o esgoto da Baixada Fluminense, né? A cerca de 50 metros do ponto de captação da SEDAI. Então, ele também, mais uma vez, como a geosmina, o detergente não veio sozinho, porque o esgoto está tudo misturado nele. Você não tem uma onda de detergente no meio do esgoto, isso não existe. Se veio sozinho o detergente, então, mais uma vez, os especialistas dizem, então é esgoto industrial, porque aí você pode ter tido um grande lançamento de uma substância detergente que a gente não sabe qual é, né? Mas que os engenheiros químicos, né, eles frisam isso, que não é difícil descobrir que substância é essa. Elas têm marcas, têm características químicas muito bem conhecidas e não será difícil, se foi um lançamento de esgoto industrial, aquela região tem muitas indústrias, saber se houve um lançamento acidental. Por outro lado, né, se foi o esgoto doméstico, né, tem que ser uma quantidade colossal de esgoto para que você tenha tanto detergente presente nela. Agora, Ana Lúcia, esse problema é antigo. Por que é que nesse ano se tornou mais grave? É por uma questão climática? É porque choveu depois de um período de alguns anos em que a gente não teve tanta chuva? Qual a explicação para neste verão a gente está sentindo esse gosto na água? Bem, isso é difícil de dizer. Agora, certamente a gente está tendo um verão esse ano chuvoso. Os verões passados, né, os últimos 4, 5 anos, foram muito secos. A gente não teve aquelas chuvas típicas do verão que a gente está tendo esse ano. Na verdade, esse ano, o verão aqui no Rio, ele está sendo um verão chuvoso, como deveriam ser os verões. A gente não teve as chuvas catastróficas dentro da área do Grande Rio, no nível que Minas Gerais teve, por exemplo. Então, a gente não pode falar de uma catástrofe ou uma chuva excepcional. Não, a gente teve chuvas fortes que acontecem no verão e que nos últimos anos não vinham acontecendo. Mas só que o esgoto, né, mais uma vez, eu entrevistei alguns especialistas hoje, eles frisaram isso, ele é cumulativo, a contaminação ela é cumulativa. Então, se você tem, de fato, uma chuva, né, carreando esse material, você sim pode ter aí o cheiro de geosmina. Essa é uma possibilidade, né? Agora, o que é fato é que você tem um lançamento de esgoto enorme, junto a uma captação de água, e é preciso acontecer uma crise desse tamanho para que o governo se preocupe em fazer uma obra de transposição e tirar esse esgoto daí, que também é apontado como uma medida meramente paliativa. E agora, você esteve naquela região ali, bem na região de captação, você navegou ali. Conta pra gente a impressão de estar ali, onde você foi exatamente e o que você viu. Olha, eu estive dentro da Lagoa do Guandu, né, que é junto ali à captação. A gente também acompanhou a captação, que por sinal ela fica aberta atrás do prédio da SEDAI. Então é assim um completo absurdo, exposta a quem quiser jogar o que for, rato, os moradores reclamam que caem animais ali, que eles têm medo que caiam pessoas, né? Ela fica exposta e a gente foi também na Lagoa do Guandu, onde ficam os rios que são considerados problemáticos por conta do lançamento de esgoto, que é o Ipiranga, o Poços e o Queimados, né? E são rios que vêm da Baixada. São rios que vêm da Baixada, né? E, enfim, esses rios foram assassinados, né, pelo estado do Rio de Janeiro, que jamais cuidou do saneamento da população. Então, eles viraram valões e eles despejam uma água, né, que você vê a água ali, a gente teve... mais uma vez ali, você vê a água é negra, né? É uma água que cheira a esgoto, né? Esgoto não é água, né?
É esgoto. É esgoto. O Rio de Janeiro tem alguma outra alternativa de abastecimento ou o único rio de grande porte é realmente o Guandu? É realmente o Guandu. A gente tem outros rios, né, nos maciços da Tijuca, do Parque da Pedra Branca, que poderiam ser soluções ali locais, né? Mas assim, para o tamanho e número de pessoas, né, cerca de 9 milhões de habitantes, então você precisa do Guandu, que já é um sistema problemático porque ele recebe a água do Paraíba do Sul, que é um rio muito impactado também. Só que quando chega na Baixada Fluminense, que é uma região que não tem saneamento, né? Queimados é zero saneamento, né? Então vai tudo direto, sem tratar, direto para dentro daqueles rios, a situação fica crítica. Mas não ficou crítica agora, ela é crítica desde sempre. Pois é, o que as autoridades dizem sobre o para frente de capacidade de saneamento? Existe algum projeto de fato ocorrendo para mitigar um pouco essa poluição toda na água que chega até a nossa casa? Não, existe um projeto para pegar essa água do esgoto lá, né, desses 3 rios e jogar ele mais adiante da captação. Né? Mas não para resolver o lançamento do esgoto, ou seja, as pessoas vão continuar, quem mora na região vai continuar exposto às doenças da falta de saneamento, né? O problema ele persiste ali, e mesmo que você mude isso, todo o sistema do Guandu já é comprometido, né, por uma falta de cuidado histórico, né? Ana Lúcia Azevedo, repórter especial, especializada em saúde e ciência, muito obrigado, um abraço. Obrigada a vocês, um abraço. Obrigada, até a próxima. Professor Renato Falcão, na terça-feira o próprio presidente da SEDAI, o Hélio Cabral, afirmou que a empresa não estava pronta para lidar com situações como essa. Nós não estávamos preparados, essa é a realidade, para nenhum evento como esse. Então, o que nós fizemos? Nós preparamos a SEDAI para conviver com esse problema e resolvê-lo de uma forma com técnica. A partir de agora, no curto prazo, há medidas que possam solucionar esse problema? Com certeza, na minha opinião, sim. A curto prazo existe a possibilidade de melhorar o sistema de tratamento de água, né? E isso, pelo visto, a SEDAI já começou, né, com o uso do carvão ativado, e ela pode fazer uso de diversos dispositivos, diversos tipos de tratamento que podem resolver a curto prazo esse problema. Porém, mesmo assim, o tratamento fica um pouco comprometido em sua segurança, né? Por quê, professor? Porque, pelo que a gente nota, a qualidade do manancial, ela só piora, né? Porque a poluição, ela se acumula ao longo dos anos. E pelo que a gente está vendo nos últimos dias, essa água, ela já não está conseguindo ser tratada pela estação. Então, mesmo com as melhoras, sempre o sistema de tratamento ele está um passo atrás, né, da poluição. Então, só melhora no tratamento sem proteção do manancial, nós estaríamos, né, prevendo problemas futuros com certeza. E aí, de forma estrutural, como se enfrenta esse problema para que ele não seja praticamente uma coisa que ocorra de tempos em tempos? Então, primeiramente, cabe destacar que isso não é um problema novo e também não é um acidente, né? O que o Rio de Janeiro vem enfrentando, na realidade, são consequências de décadas de descaso com o meio ambiente. Então, a presença de algas no teu manancial já é um alerta tremendo, ou seja, onde está o estudo de risco de captar água nesse manancial? Ou seja, a gente falar de geosmina, a gente está simplificando demais. A gente fala de detergente, a gente está simplificando demais o problema. Então, o que é que nós enfrentamos hoje? Um manancial com a qualidade comprometida. Para limpar esse manancial demorará também décadas. E o que é que nós temos que fazer? Melhorar o tratamento, captar de outros lugares, e, enquanto isso, melhorar o manancial. Então, existem soluções de curto, médio e longo prazo. Mas só investir em tratamento sem cuidar do meio ambiente não vai adiantar. Pode-se chegar a um ponto, professor, em que a qualidade da água captada seja tão ruim que fique inviável o tratamento? Com certeza. Inclusive, pelos indícios, né? Obviamente eu não estou no Rio de Janeiro, estou aqui em São Paulo,
mas venho acompanhando, mas pelos indícios dos problemas constantes, eu acho que nós já estamos chegando ao ponto que o sistema de tratamento da estação não consegue tratar essa água de péssima qualidade. Tem cama no rio, pneu no rio, lixo industrial, esgoto industrial. Né? Primeiro, o problema lá com geosmina, segundo, o problema com detergente, tudo isso é previsível, né? Nada disso é acidente. Então, essa situação ela está muito próxima. Professor, se a gente comparar o sistema que é utilizado hoje pela SEDAI com o que existe de ponta em termos de tratamento de água, a SEDAI utiliza agentes químicos ali, né, que são jogados na água, agora está tentando melhorar. Qual é a diferença do que a gente tem no Rio de Janeiro para o que seria um tratamento de ponta? A diferença é o seguinte, o Rio de Janeiro ele utiliza um sistema clássico de tratamento de água, que consiste em floculação e filtração. Isso é um sistema clássico que existe há 100 anos. Certo. O que acontece? Que décadas atrás, já as preocupações mudaram. As preocupações já são os chamados contaminantes emergentes, pesticidas, fármacos e alguns contaminantes biológicos, alguns vírus. Então, já se sabe que esse sistema clássico ele não consegue dar uma água de qualidade, certo? Agora, ele cumpre a nossa legislação. Por que ele cumpre a nossa legislação? Porque a nossa legislação ainda não avançou. Porque quando a legislação avança, ela obriga as empresas a avançarem. Então, nós estamos lá atrás. Então, por exemplo, para você melhorar um sistema de tratamento de água, você tem que adicionar mais etapas, tem que adicionar mais barreiras, porque isso é baixar o custo de tratamento e colocar segurança. Então, você tem a filtração, mas depois você tem uma filtração em carvão ativado, você tem uma ozonização, você tem um tratamento de membranas, você pode fazer diversas configurações, dependendo da qualidade da água e do uso que você vai dar. Ou seja, muito se pode fazer. Agora, em quanto tempo isso poderia ser feito e qual é o custo financeiro desse tipo de modificação que seja viável, né, do ponto de vista da realidade, por exemplo, de um estado como o Rio? Então, geralmente, quando você melhora esse tratamento, com tratamentos avançados, você pode ter aí entre 10% a 30% a mais de custo de funcionamento da estação. Então, você tem, né, nos melhores casos, apenas 10%, 15%, 20%, mas isso, claro, depende da qualidade da água que você capta. Então, mas os ganhos ambientais em saúde pública são altíssimos. Ou seja, você investe, mas você recupera em outras coisas. O que é caro realmente é essa proteção, corrigir o descaso ambiental de décadas. Isso sim vai ser muito caro. Agora, além naturalmente da normalização do serviço pela SEDAI, qual o órgão que tem o papel mais importante neste momento? Na realidade, o maior papel é o papel da agência de fiscalização, porque nós temos aí diversos municípios lançando esgoto sem tratamento, nós temos diversas indústrias lançando esgoto sem tratamento, e até que essas indústrias não sejam seriamente autuadas, elas não vão parar. Então, você chegar para uma indústria e falar que ela tem que tratar seu efluente, você está gerando custo ao processo produtivo. Mas, então, cabe às agências reguladoras fiscalizarem, multarem, porque isso é o papel da agência. E não é tarefa difícil, porque eu tenho certeza absoluta que no Rio de Janeiro existem excelentes profissionais capacitados para isso. Professor, esses filtros que a gente utiliza em casa, tem filtros também com carvão ativado, tem filtros de barro, tem diversos tipos de filtro. Dá para, em casa, o consumidor tentar se proteger um pouco mais sem ter que recorrer à água mineral? Ou também tem algum risco, mesmo para quem usa filtro? Tem sim. Obviamente, esses filtros, eles não são preparados para uma água de péssima qualidade, como a água que a gente viu nos jornais, na televisão, nos primeiros dias, né? Mas esse filtro, os filtros novos de carvão ativado, os filtros, né, de água de boa qualidade, os bons filtros, eles conseguem, né, remover aquilo que
a estação não conseguiu. Então, geralmente, ele consegue tirar o gosto da água, tirar algum agente contaminante. Sim, ou seja, é válido. Porém, se você tiver uma água que sai realmente muito suja, o tempo de vida desse sítio vai ser muito curto. Então, eles irão colapsar rapidamente. Como é que o senhor está interpretando o nível de informação que a população do Rio de Janeiro tem tido acesso, considerando os dados oficiais que são fornecidos ou pela companhia, pela SEDAI ou pelo governo do estado? Eu estou considerando as atitudes da SEDAI prudentes. Né? Ela está sendo prudente em informar que existe problema, em parar o tratamento que ela realmente considera uma coisa perigosa. Porém, o nível de transparência, eu acho que deixa um pouco a desejar. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado acaba de multar a SEDAI. A multa no valor de R$100 mil foi aplicada porque desde o dia 27 de janeiro, a SEDAI não divulga laudos sobre a concentração da geosmina na estação de tratamento de água do Guandu. A situação está ficando muito séria, né? Eu acho que o Ministério Público deveria pedir outras análises de outros laboratórios, ou seja, a população precisa saber, porque começou caso ambiental, né? Começou como um problema ambiental, agora já é um problema de saúde pública sério, né? As pessoas bebem água, né? Todo mundo que tem o poder aquisitivo para comprar água mineral. Então, eu acho que a transparência deixa a desejar, com certeza. Professor Renato Falcão, da Unicamp, muito obrigado, um abraço para o senhor e bom trabalho. Obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.